Versos 6 e 10 de Apocalipse 17 deixam claro o tempo da profecia. Essa profecia ela tem um tempo, observem o verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Veja bem, essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Isso ocorreu na Idade Média, na Inquisição. Essa mulher trata-se da Igreja de Roma, que na Inquisição, né, ela derramou sangue dos santos. E aqui no tempo da profecia, fala que ela estava embriagada com o sangue dos santos. Não fala que ela ia se embriagar, não fala que ela estava se embriagando. Veja bem. Então aqui deixa claro, isso aqui não é o tempo de João. No tempo de João nem havia se formado esse sistema religioso aqui, né? E essa igreja, essa mulher que está descrita aqui no Apocalipse, né? Que se corrompeu. Então, veja bem, queridos, e o capítulo 17 ele tem 18 versos, e é muito específico esse capítulo, que está se tratando da mulher. Observe que ele começa, né, aqui o anjo fala para João, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta. O verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, continua falando da mulher, e levou-me em espírito, né, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, verso 3. E o verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura, olha só, todos esses versos falando, a mulher, o verso 5 a mesma coisa, e na sua testa estava escrito a grande Babilônia. O verso 6 fala que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, nesse tempo da profecia. O verso 7 continua dizendo, te direi o mistério da mulher. Então, queridos, aqui é muito específico, o verso 18 termina dizendo, o último verso de Apocalipse 17, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, o Vaticano, a Basílica de São Pedro. Queridos, o assunto aqui é muito claro, não tem ofensa a nenhum público cristão aqui, isso é um assunto do Apocalipse. E observem que quando o anjo fala, eu vou te dizer o mistério, João, eu vou te dar aqui o significado, o verso 8 diz assim, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Quando que ela foi? Quando, na Idade Média, ela estabeleceu a Inquisição, tinha poder sobre todo mundo, não podia se abrir outro ministério, era só essa igreja. Qualquer que se opusesse às doutrinas da igreja eram taxados de herege, eram queimados na fogueira, eram mortos, enfim. A igreja ela dominava sobre o mundo. Né? Esse sistema aqui se tornou déspota do mundo, o sistema do papal, se tornou déspota do mundo, mandava nos reis de todo mundo. Então está muito claro. Só que aqui fala que quando João vê ela aqui, que ela está embriagada com o sangue dos santos, muito claramente que isso é depois da Idade Média, ela teve o poder como na Idade Média, mas nesse tempo que ela já não tinha o mesmo poder. Mas ela ia de subir do abismo. Né? Então ela ia voltar, aqui profetiza que a igreja vai voltar a ter o mesmo poder que ela tinha na época da Inquisição. Então isso aqui está muito claro. E o verso 9 fala, aqui é sentido que tem sabedoria, o anjo já dando a interpretação, as 7 cabeças são 7 montes, não é? Sobre os quais a mulher está sentada. Então 7 montes é símbolo, mas, 7 cabeças é símbolo, 7 montes já é o significado do símbolo. E também fala no verso 10 que são também 7 reis. E nesse tempo da profecia, 5 caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então veja bem que aqui não fala que vai durar pouco tempo e nem muito. Aqui fala um pouco de tempo, é como se fosse um tempo médio. Você já parou para pensar sobre isso? Mas não vamos se demorar nesse detalhe. O verso 11 diz assim, ó, e a besta que era e já não é, ou seja, esse sistema que comanda a igreja, que era na Inquisição poderosa, agora nesse tempo ela já não está mais poderosa, ela é também o 8º rei. Ou seja, o 8º rei, ele entra na história no período em que a besta já não é. Isso é muito curioso. Observe o verso 11 novamente. Ó. A besta que era, né, na Inquisição ela mandava no mundo. Né, na Idade Média, já não tem esse mesmo poder. É ela também o 8º. Aqui deixa claro que o 8º rei entra na história da igreja quando ela não é. Ela há de subir do abismo, ela há de voltar a ser
ter o mesmo poder que teve na Idade Média. Só que o oitavo rei aqui, queridos, ele aparece no tempo que não é. Eu vou repetir de novo, me desculpem, ó. A besta que era e já não é ela também o oitavo rei. O oitavo rei aparece no tempo que ela não é. E é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Veja bem, como reis que não receberam o reino? Eles são chefes de estados, eles não receberam o reino aqui nesse conselho, que vai durar 2 semanas, porque aqui diz que receberão poder como reis por 1 hora. 1 hora profética, se um dia é 1 ano, 1 hora são 2 semanas, meio mês. Então veja bem, o Conselho de Segurança da ONU, eles têm 10 membros, ou perdão, 5 membros permanentes e 10 são rotativos, né? Me parece que muda a cada 2 anos. E então veja bem, e aqui está coincidindo muito, esses 10 chifres são 10 reis que não receberam o reino nesse conselho, mas receberão poder por 2 semanas juntamente com a besta e vão tomar uma decisão a nível mundial que vai dar poder à besta. Aqui embaixo é muito claro sobre isso. Então aqui eu vejo que esse poder da besta virá principalmente do Conselho de Segurança da ONU aqui, segundo o que eu posso entender aqui, né? Então, queridos, está muito claro que Apocalipse 17 é uma profecia futurista. Existe uma sombra aí, né? Com a morte do último Papa, fica aquela sombra, né? Mas e daí? Não é o oitavo? Mas ainda assim, quando você vê em Apocalipse 17, está muito claro que ela é uma profecia futurista, fala o tempo todo da mulher, não é? E do sistema que comanda a mulher. Exatamente aqui, em nenhum momento faz alusão a impérios antigos, né? Então, isso aqui fica muito claro. Esse é um vídeo que vai dar sequência a outros vídeos falando a respeito do oitavo rei. Grande abraço.